pessoas me perguntam por que eu gosto das pedras preciosas, né? Se eu atribuo, eu já falei sobre isso aqui, se eu atribuo algum significado místico a elas para tratamento, e não. Eu gosto, gente, porque veja isso, mesmo a mesma rocha, né? E as gemas que a gente tem ali, não existe um igual ao outro. São únicos como nós somos únicos. Então, sem contar as propriedades terapêuticas que tem, mas terapêutico não é energético. É diferente esse processo. Talvez você esteja se perguntando que relação é essa, né? No caso, a aromaterapia clínica, a própria aromaterapia, psicoaromaterapia e a geoterapia, elas têm uma afinidade, uma relação muito grande com o ambiente físico. Por exemplo, todos os nossos alimentos, de alguma forma, eles provêm do ambiente natural. E aí a gente já entra em conceitos geográficos, né? Meio ambiente, enfim, fazemos parte do ambiente. E ali, quando se fala em rochas, em gemas, em pedras, em seixos, na verdade a gente está falando também de recursos da natureza para a nossa saúde. E é nesse contexto que entra a geoterapia, que eu também já trabalho com isso há bastante tempo. Então, vou falar aqui na frente sobre como as rochas, os solos estão muito no nosso dia a dia, em situações cotidianas mesmo, e às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, o solo em si, quando se fala de argilas, e a argila é uma decomposição de algumas rochas. Quando aplicada em diferentes partes do corpo, geralmente as pessoas, né, associam a argila a máscaras, a parte mais estética. Mas a estética é um ganho secundário que as argilas podem oferecer. Como eu dizia, então, a principal função do uso da geoterapia que envolve as argilas, eu já vou colocar um exemplo aqui de outras formas de geoterapia que nós usamos. Primeiro, é para fazer um processo de detoxificação do corpo, resquícios de medicamentos, questões voltadas a estufamento do estômago, de outros órgãos do corpo, um detox emocional, porque quando se faz um tratamento com argila, também mexemos no metabolismo do corpo, pode gerar crises de choro, caso, né, dependendo da situação que a pessoa precisa tratar. Eu utilizo muito para quadros crônicos, né, de sinusite, rinite, mix de argilas nesse caso, para insônia e várias outras questões. Tanto que nós somos feitos do pó do solo. Ah, eu acredito na evolução, vamos supor. Tudo bem, mas quando vai fazer lá um exame que tem deficiência de minerais, aminoácidos, e é indicado um complexo vitamínico, para e dá uma olhadinha ali, o que é que compõe aquele complexo vitamínico. Você vai achar aqueles recursos na maioria dos solos. E aí que entra a questão. Muitas vezes, dependendo da pessoa e do tipo de tratamento que precisa ser dispensado à pessoa, não necessariamente você vai precisar ingerir pela boca. Não esqueça que a nossa pele é toda furadinha, os poros têm essa função. E podemos alimentar emoções, sentimentos e fazer tratamentos por absorção, exatamente por nossa pele ser toda furadinha. Então a questão é, então é natural, eu vou beber, existe a forma certa de ingerir, mesmo que seja bebendo. Vou passar, também não é assim. Não é porque é natural que não faz mal. As argilas não podem, por exemplo, ser aplicadas todos os dias. Causa ressecamento na pele, tem a maneira certa de tratar e de repor a oleosidade natural da pele, para que, além do tratamento sendo feito, se tenha o ganho secundário de viscosidade, de maior brilho, diminuir o diâmetro dos poros. Isso tudo depende de estimular as fibras de colágeno, do tipo de argila que a gente vai utilizar. Não existe melhor cosmético do que não seja, né, aquele que é o material que nós somos feitos. A gente pode potencializar com outros cosméticos, mas melhor do que a argila, óleo essencial, essa matéria-prima que nos cerca, não existe. Agora, dá uma olhada em outra forma em que geralmente, talvez você já até utilizou a geoterapia. Veja aqui, ó. Você já utilizou um roller facial? Pois é. Ou é de quartzo rosa, ou de quartzo verde, tem até de turmalina ou de jade. Por que será que também tem outras funções associadas a esse roller? Por exemplo, coloquei só do verde aqui. Exatamente porque o atrito com a nossa pele e o fato dela ser toda furadinha absorve esses minerais. Não é simplesmente algo que você está fazendo uma limpeza de pele, enfim.
potencializa e também age sobre questões emocionais. Então, entende agora por que eu falei que o tratamento com a geoterapia, ou mesmo com a argila, e existem vários outros casos, tá? Não necessariamente é energético, e existem também outras questões aí mais graves. Por exemplo, talvez você já ficou sabendo de um caso, ou já passou por isso, que quando esteve grávida deu vontade de comer terra, tijolo, coisas do gênero. E quando a gente pensa nisso, é uma deficiência de ferro no organismo, que pode sim se repor, por exemplo, com argila vermelha. Afinal de contas, de que é feito o tijolo, né? Então percebe a relação? Isso é um caso um pouco mais grave, mas que demoraria, que denuncia, na verdade, a ausência de alguns minerais e até mesmo uma anemia possível aí. E olha o que isso poderia gerar se não cuidado para o neném. Só um parênteses aqui. Claro, anemia, eu falei da argila vermelha, mas não esqueça que a psicoaromaterapia, a aromaterapia clínica, a geoterapia são terapias integrativas, não alternativas. Por ser integrativa, também faria um trabalho com a nutrição adequada, né? Com a nutricionista ou um nutrólogo, enfim, um profissional dessa área em específico. Só que existem formas de reconhecer e potencializar esses recursos.